Olá, boa noite. Oi, pai. Pessoal, vocês estão me vendo e me ouvindo? Sim? Oi, E agora, foi de Churato. novo? Oi, boa Oi noite. de novo. Boa noite. Tudo bem? Você tá com Espera o dois pessoal live entrar. aí ou um só? Que nervoso. Olá, quem chegou? Bruno. Oi, Bruno de Deus. Olá, pessoal. Boa noite. O Instagram está estável hoje. Travou. Aí a gente transferiu para as 8h30, travou de novo, mas a gente é insistente, né, Churato? A gente não costuma desistir fácil, não, não é? Não, não. Aí o pessoal Então entrando, que legal. eu queria dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando. Obrigada por vocês estarem aqui. Tem um participante aqui que eu falo que é de honra, é meu pai, viu, Churato? Ele fez Instagram só para assistir minhas lives. E ele está É, tô assistindo. sabendo. Todos os participantes são importantes, mas ele é meu pai. Boa noite. Toda live que tem, você dá seu salve pra ele, né? Eu dou meu salve pro meu pai. Benção, pai. Pessoal, seja muito bem-vindo. Eu queria começar essa live primeiro agradecendo a presença de cada um de vocês. E em segundo, agradecer a presença do Churato. Churato, obrigada por topar fazer essa live comigo, inaugurar essa segunda maratona. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é o Churato. Primeiro, agradecer, Tati, você a oportunidade, né? Acho que, poxa, lisonjeado com o convite, ainda mais pelo tipo de conteúdo que você compartilha, com o nível de profissionais que você traz para sua live aí. Fiquei até um pouco com vergonha, mas eu falei para você que nem te decepcionar. Eu tenho certeza que não. Ó, estão te chamando até de gato aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Conteúdo e beleza na mesma live. Ai, meu pai. Então vamos lá. Eu sou conhecido como Churato Maciel, né? Eu tenho um nome mais complicado, mas aí eu fiquei mais conhecido como Churato Maciel mesmo. Sou formado em psicologia, especialista em psicologia do trabalho e especialista em gestalt terapia. Então, não tenho a formação em gestalt terapia, mas fiz a especialização. E agora eu estou me especializando também no estresse e enfrentamento através do método coping. Então, hoje, atualmente, eu estou trabalhando na clínica Espaço Laboral, e onde lá o propósito do espaço lá é atender profissionais, né, voltado para a área de trabalho, que enfrenta esse processo dos transtornos mentais que estão ligados diretamente ao trabalho. Então, estou procurando trabalhar esse tipo de público, sendo encaminhado pela empresa ou sendo encaminhado por colegas ou até procura por conta própria também de estar lá fazendo esse acolhimento e fazendo atendimento também. É isso. Esse é o Churato. E Churato, você trabalhou muitos anos em indústria também, em RH. Sim. E você trabalhou quanto tempo dentro de indústria? Então, eu comecei. Na verdade, depois que eu saí do Exército, né, eu fui trabalhar no Michelin como operador. E lá que eu descobri um pouco a respeito do contato com fábrica, o contato com gestão de pessoas e tal. E comecei a fazer a faculdade. Isso, quando eu tive a oportunidade de ser direcionado na psicologia para uma área específica, aí eu escolhi os recursos humanos. Aí comecei a fazer estágio na área de recursos humanos no de recrutamento e seleção. Daí parti para as fábricas atuando como RH. Então, somam 7 anos de experiência em recursos humanos. 7 não, são quase 10 anos. 7 anos foi na última empresa que eu fiquei agora. Churato, então, pessoal, vocês estão vendo que o Churato tem um currículo incrível, muito conteúdo.
Então, para a gente começar aqui, fazer algumas perguntas para ele, eu queria que vocês dessem coraçãozinho para o Churato. Vamos lá, coraçãozinho. Aprendi a pedir coraçãozinho, Churato. Então, um coraçãozinho É igual para o do, Churato. Gratidão. igual do, igual do peixinho. Um outro favor, estamos aqui com 23 pessoas ao vivo agora. Se cada um de vocês clicar no aviãozinho que tem aí e encaminhar para os amigos, a gente vai lotar essa live, vai colocar aí mais pessoas. Para quê? Para que as pessoas entendam o que é esse tal de estresse do trabalho, como que a gente pode medir o estresse, quais são os sinais, como que a gente pode se cuidar, procurar ajuda, que tipo de profissional, a gente fala de responsabilidade. Então, assim, tem muito conteúdo bacana. Agora, a gente só... Coraçãozinhos estão subindo, né? Então, eu vou pedir aí para você pegar esse aviãozinho que tem aí, a gente chama de aviãozinho, e passa para pelo menos 3 amigos, convide eles para estar aqui com a live com a gente. E o Churato aí vai contextualizar agora para a gente. Churato, ó a puxa-saco aí, ó. Gisele Tosetti, ó. Conhece? É fã do Conheço. Churato, é. O Bruno disse aqui, 2 pessoas incríveis. Ah, Bruno, você também é incrível. O Bruno, um dia eu vou te trazer para uma live ainda, tá? Escreve aí. Traz mesmo. Traz mesmo também. O Bruno tem bastante conteúdo, uma pessoa de, poxa, de excelência, uma referência para qualquer ser humano que gosta de trabalhar com pessoa. Amo esse Olha garoto. quem entrou aí, ó. Nicole. Nicole! Alegria. É isso Poxa. aí. Churato, para a gente começar então, ó, o pessoal já convidou outros colegas, já ganhou muito coraçãozinho, então bora começar a explicar para a gente o que é esse tal de estresse. Então vamos lá. Eu acho que para a gente começar a falar do estresse do trabalho, seria importante a gente falar o que é o estresse, né? Acho que o pessoal cria muitas ideias a respeito do estresse e acho que acaba um pouco banalizando um pouco o conceito. Então, vamos do básico. Então, o estresse vem de origem latina, então tem o significado de strictum, que significa, como se a gente for levar para português, de apertar, comprimir, restringir ou colocar pressão. E foi usado muito tempo antes de começarem a investigar a questão do estresse, a respeito da pressão sobre matéria física. Lá pelo século XIX, quando começaram a verificar que existia um tipo de pressão na mente humana, aí começaram a direcionar para esse sentido, de tirar esse conceito do físico para esse conceito da mente humana. O estresse, ele é uma reação natural do organismo, então assim, ele não pode ser entendido como uma doença ou como uma patologia pelo fato de você estar estressado. Porque, o estresse faz parte do processo de reação. Quando você está mediante algum estressor, alguma situação ou algo que te impacte, que te impressione, você reage ficando estressado. Então, seu organismo reage mediante aquela situação ou para combater ou para fugir. Então, esse é o conceito, vamos dizer, do estresse. Então, e ele tem um ciclo. A partir do momento que você encara esse estresse, por exemplo, exemplo simples, dirigir um carro, quem tem habilitação dirige, quando entra dentro do carro e vai dirigir, ele está sob estresse. Alguns reagem de forma, por exemplo, alguns ficam agressivos, outros ficam nervosos, outros ficam mais precavidos ali. Então, mas essa tensão, mediante a situação, é um estresse. Então, assim, no nosso cotidiano ali, o tempo todo a gente está sob estresse. Mas são ciclos naturais que ele vai, passando pelos níveis que a gente vai falar daqui a pouco, resolveu aquela situação, finalizou aquele conflito ali, a tendência do organismo voltar ao estado que estava anteriormente. E isso vai para todo tipo de situação que a gente tem que combater ou enfrentar, é o estresse. Um conceito bem simples para poder entender o que é o estresse, por exemplo, o elástico de dinheiro. Quando você pega ele, estica, né? Ele está ali sob estresse.
Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Tenho. Como que é o exemplo? Tem um elástico? Por exemplo, quando você estica ele está sob pressão. Sim. Então ele está estressado. Quando você solta ele, soltando devagarzinho normal, Você quer que eu solte de uma tá vez bom. para doer? Não, você só soltando ele normal, ele vai voltar de novo, tipo, relaxar. Ele vai No meu relaxar. Então, estresse acontece isso comigo. Passou aquele isso, momento, eu volto. normal. Entendi. Vou dizer, por exemplo, o estresse normal, o natural é esse. Você passa pelo momento de estresse e E volta. passando aquela situação estressante ali, a sua tendência é você se adaptar e se ajustar novamente. Tanto em todos os sentidos, tanto fisiológico, psicológico, até no comportamental também. Então, esse é o processo natural do estresse. Uhum. Ô, Chirato, Tipo de estresse. Oi? Travou? eu queria te fazer uma pergunta. Se a gente já pode contextualizar um pouquinho a diferença entre o Sim. estresse do senso comum e quando a gente pode considerar o estresse patológico. Quando que o estresse se torna patológico? Então, o estresse ele passa a ser patológico quando a pessoa que está naquele momento de estresse, ela não está travando, Tati. O Tá Instagram ouvindo? ele está um pouquinho instável. A gente espera, respira um pouquinho, é o estresse, respira um pouquinho, voltou. Inclusive, até, por exemplo, para a própria live aqui, tem um nível de ansiedade. Eu estou sob estresse, mas eu não estou agressivo. Então, esse é o conceito que você perguntou. A diferença do senso comum. As pessoas pensam que estar estressado é estar agressivo, é estar com grosseria, é estar com falta de educação. Então, esse é o estresse que o senso comum acredita que é. Mas, na verdade, o estresse é toda essa reação que a gente tem mediante a situações estressoras. A irritação, essa falta de paciência, ela faz parte do sintoma, mas ele isolado não significa o estresse. Igual, por exemplo, eu estou estressado agora porque eu estou sob tensão, mas eu não estou agressivo, que normalmente é o senso comum associa a isso. O que diferencia o estresse do normal, vamos dizer, para o patológico, que é o mais preocupante, é quando a pessoa não consegue ter mecanismo ou ferramentas ali para fazer esse relaxamento. Então, ela não consegue mais fazer esse ajuste. Então, acaba virando um ciclo vicioso ali, que a frequência desse estado de alerta passa a ser contínuo. Aí vai gerando outros problemas, tanto fisiológicos, como psicológicos, comportamentais e cognitivos também. Então, quando ele começa a fazer esse ciclo contínuo, ele começa a não ficar mais saudável. Acho que a pior parte do estresse contínuo é a reação química que ele causa no organismo. Então, a gente o tempo todo, quando está sob estresse, acontecem umas reações químicas para poder a gente ficar em estado de alerta ou para fugir ou para enfrentar, como eu comentei. Mas essas substâncias químicas que o corpo libera são toxinas, tipo, te salva, foge, e ela naquele tempo ali, naquele período ali vamos dizer, momentâneo, por exemplo, um assalto, um acidente, então ela te coloca ali, tipo, para poder você reagir, para tentar meio que sobreviver. Mas quando o corpo começa um ciclo contínuo, ele fica intoxicando o corpo. E tem bastante pesquisa voltada para a questão do estresse, mas acho que a mais grave mesmo para o estado fisiológico do ser humano é que ela ataca as células do sistema imunológico. Então, aumenta a vulnerabilidade para as doenças. Então, por exemplo, para quem já tem comorbidade ou quem tem doença na família, ou quem já tem tendência a algum tipo de câncer,
ele acaba sendo um facilitador para esse tipo de doenças acontecerem. Infelizmente, não é a curto prazo que seja visível. A pessoa fala assim, tem que resolver isso agora. Então, por isso que muitas vezes acontece essa postergação, essa falta de cuidado. Mas a Entendi. longo prazo, o organismo começa a manifestar. E Uhum. não só o corpo, as próprias relações, tanto relações afetivas, familiar, e as relações também de trabalho, elas começam também a ser abaladas. Aí você começa a perder as amizades, começa a perder alguns vínculos, se não chegar ao limite. Sim. E o estresse ele tem mais de um nível que vocês classificam na psicologia, Shrad? Porque eu acho que todo mundo fala, estou estressado, estou estressado. Mas eu imagino que deva ter alguns níveis de estresse. Existe alguma classificação? Então, são três tipos de nível de estresse, né? Que é o primário, o secundário e o terceiro nível. No primário é quando a pessoa ela entra em contato com agente estressor. Então, ela Uhum. tem aquele impacto, causa das reações, causa aqueles impulsos, ácidos, seja lá qual for a reação. No segundo nível, o pessoal está falando que está travando. Vamos esperar uns Está 5 vendo? segundos. Enquanto a gente espera travar, deixa eu dar boas-vindas aqui, que entrou bastante gente, ó. A Júlia entrou, Marcelo, Fabrício, Ah, Raio, a turma lá a turma da Iorosa aí. André. André, manda um crepe aí, tô dançando aqui o jantar. Ai, Leon, Paulo, Yumi, Oiuel, acho Ó, que é Marcão. isso. Hã? Marcos Paulo, lá da Ioroso, Marcelo, A ó, o Cássia, Emerson, Cássia, a gente vai falar de a burnout daqui Suzy. a pouquinho. Rocha, Thelma, ô Fer, Fernanda Crespilho, saudade, Marcos, Marcelo, bastante gente. Emerson, Suzy, oiê, oi André, tudo bem? Com vontade de comer aquele crepe hoje. Ó, o André. André, A amigão. Juju. Então tá. Então vamos lá. Acho que passou o travamento aqui do Instagram. O Instagram tá brincando com a gente hoje, tá travando, mas a gente persiste, né, Churato? A gente não desiste, não. A gente vai Sim. travando. Travar, a gente respira e segue. Então vamos lá. Você estava falando dos níveis de estresse. Tem o primário, o secundário. Qual que é o primário? Conta aí pra gente. É quando você entra, por exemplo, vamos dizer, você está andando na rua ali, veio um assaltante. Pá. Então, você vai estar em estado de alerta. Então, aquele contato com a gente estressor é a primeira fase. Uhum. O assaltante foi embora, não levou nada, ficou tudo bem, graças a Deus, foi só um susto. Aí a pessoa entra no segunda fase, que é a fase de resistência, onde o organismo ele tenta fazer aquele equilíbrio de normalizar todo o sistema imunológico, normalizar a respiração, o batimento cardíaco, vamos dizer, diluir a adrenalina que ficou no organismo ali. Então, esse é o segundo nível. No terceiro, a terceira fase, né, que chama exaustão, que é a fase mais complicada, onde a gente entra pela patológica, onde Uhum. vamos dizer, essa situação do relaxamento que o sujeito teria que ter, ele já não consegue ter. Acaba, por exemplo, em algumas situações virando, por exemplo, uma fobia, entendeu? Então, por exemplo, ou um trauma pela situação que ele passou. Então, o tempo todo ele fica em estado de alerta, ele não consegue mais, por ele, relaxar. Parece que o tempo todo vai acontecer, então ele começa a criar aquelas situações fantasiosas na cabeça e não consegue relaxar. Aí a gente entra nesse terceiro nível, que é o que a gente precisa dar um suporte para essa pessoa, para poder ela realmente Uhum. buscar uma percepção diferente daquilo que ela está criando na cabeça dela. Assim, que já é o estresse patológico. E que muitas vezes a pessoa não percebe, precisa até de uma ajuda para perceber, né, Churato? Porque parece que vem vindo um pouco silencioso e aí vai crescendo. Quais são os sinais que a gente precisa prestar atenção que caracteriza realmente esse estresse patológico e que a gente precisa estar atento até para procurar ajuda ou para observar alguém da nossa família ou alguém do nosso trabalho que está ali do nosso lado? Quais são os principais sinais?
Então, o estresse e a ansiedade, eles andam meio que de mão dadas, né? Então, os sintomas são bem parecidos. Então, para a gente diferenciar até depois da síndrome de burnout, que a gente vai falar também, então, é um Uhum. conjunto de sintomas que define qual que seria a patologia. Mas no caso do estresse, que a gente consegue perceber, por exemplo, sudorese, mão suando excessivamente, dores de barriga, por exemplo, vontade de ir no banheiro o tempo todo, como, por exemplo, diarreia, até mesmo vontade de ir no banheiro fazer xixi, por exemplo, você não tendo controle dessa frequência é um sintoma de estresse. Uma bem conhecida, só que já está chegando, por exemplo, num nível já de agravamento, por exemplo, é a dor de estômago e gastrite. O estresse Gastrite. é isso. Ele é um reflexo da reação que o corpo tem pela parte fisiológico, ele acaba dando gastrite. Então, normalmente quem tem nível de estresses elevados tende a desenvolver a gastrite. Então, é um sintoma que precisa ser... Começou a sentir, viu que a alimentação tá legal, mas começou a ter dor de estômago, começou a ter refluxo. Então, assim, se o físico tá ok, então vamos começar a olhar o psicológico, que normalmente está ligado com o estresse. Um, 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 um sintoma também que é bastante que é notável também. Como o estresse ele ataca a imunidade, então ele baixa a imunidade, resfriados repentinos, sinusite, algumas doenças de pele também são reflexo da baixa imunidade. Então, isso são sintomas que começam a aparecer e começam a chamar a atenção. Se a pessoa começar a observar isso melhor, ela vai ver que está lidando com agentes estressores e o colo não está conseguindo fazer esse ajuste para poder voltar a esse relaxamento. No outro E tem também, aqueles que você falou no começo também, né? A irritação, a falta de paciência. Eu anotei aqui, quem está chegando agora, tem bastante gente chegando aí também. Vamos lá, boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Vi que Elisa Fonseca entrou, Expedito. Oi, Flávio, tudo bem? Bastante gente entrando. Oi, bem-vindos. O Jurata é especialista em estresse do trabalho. Depois ele vai deixar o contato dele. Então, olha, eu anotei aqui, principais sintomas: sudorese, dor de barriga, diarreia, gastrite, ataque à imunidade, que traz resfriado, sinusite, problemas de pele, irritação, falta de paciência. Aquelas herpes também está relacionado baixa à imunidade. imunidade, né? A imunidade. E o Baixa que imunidade. diferencia o estresse do estresse do trabalho, Churato? O que caracteriza o Só estresse? uma característica também bem clara do estresse também, que tá ligado um pouco com a ansiedade, é a insônia. Normalmente, quando a pessoa Insônia. tem um agente estressor no trabalho, ela já dorme com aquele estado de alerta, vai para casa, estado de alerta, fica em estado de alerta em casa, muitas vezes fica em vigília porque não consegue desvincular, não consegue baixar o estado de alerta, porque ela já sabe que no dia seguinte vai lidar com aquele agente estressor, né? Uhum. É. Sobre a pergunta que você fez agora, o que define, né, o que a gente chama hoje de estresse ocupacional? Uhum. Esses agentes estressores que a gente tem no nosso cotidiano, ou seja, em casa, no relacionamento, no trânsito, na nossa vida social, tem os agentes estressores que estão ligados ao trabalho, na rotina de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, quando esse meio, ambiente de trabalho, a rotina do trabalho, passa a ser os agentes estressores daquele processo ali do estresse, então ele fica caracterizado como um estresse ocupacional, onde a gente encontra os agentes estressores naquele local, naquele ambiente de trabalho ali. Entendi. É igual o exemplo que você deu do assalto, né? O assalto é Uhum. um agente estressor e o trabalho também pode ser um agente estressor. E aí, o que a gente faz com isso? Então, tem um instituto, né, o International Stress Management Association,
ele fez uma pesquisa a respeito do estresse. Ele foi concluído que 70% da população do Brasil tem estresse ligado ao trabalho. Então, assim, é muita gente. E uma outra pesquisa também que foi feita, Tati, que é interessante a gente citar aqui em relação ao estresse, é Sim. que de 60% a 70% das queixas de doenças feitas no exame clínico, elas estão ligadas com o estresse. Então, assim, o tamanho a proporcionalidade que o estresse causa na vida da pessoa de forma silenciosa Sim, é grande. sim. Vem Grande vindo para poder devagarzinho, não poder né? não falar. Sim. Então, porque não é saudável, né, o Churato? Se eu sair do trabalho, eu não consigo estar bem em casa com a minha família. Se eu sair do trabalho, eu não consigo ter um momento de lazer, fazer uma atividade física. Eu não consigo dormir. Se eu acordo de manhã, ponho o pé no chão e sinto aquela tristeza, aquela angústia, não tá normal. É um sinal de que esse estresse está patológico. Aqui, a gente tem um estresse situacional, né? Você que é o especialista aí, eu vou falar o meu vocabulário. A gente tem o estresse situacional, estou passando por uma auditoria. Estou passando, quem é de RH, fechamento de folha de pagamento. É um estresse situacional, é uma pressão, mas todos os dias, 7 dias na semana, 30 dias no mês, né? 365 dias no ano não é normal. Uhum. E às vezes a gente. O... Pode falar. E Às é importante vezes. prestar atenção, porque nós somos um ser integrado, a gente tem vários papéis na vida. Então, quando eu estou vivendo só em função do trabalho, e esse trabalho ainda está me trazendo um montão de sintomas aqui, na verdade, eu não estou culpando o trabalho, mas talvez a falta de percepção em relação a mim mesma para eu mudar a minha forma de comportamento para não sofrer desta forma. Aí você é o terapeuta, né? Porque eu acredito que muito. A gente vai falar daqui a pouco como administrar tudo isso. Mas esse estresse no trabalho tem um nomezinho, né? Que ultimamente tem sido muito falado, que é a síndrome de burnout, que tanto a gente escuta falar. Estresse no trabalho, síndrome de burnout é a mesma coisa? Tem diferença? Conta aí pra gente. Então, a síndrome de burnout, ela não é o estresse ocupacional. Porque assim, o estresse, a gente tem, vamos dizer, o estresse situacional, e a gente tem o estresse crônico também. Esse crônico é aquele que perdura por muito tempo, que vai realmente causando esses problemas graves ao organismo e vai realmente interferir na qualidade de vida. A síndrome de burnout, ela vai um pouco a mais do estresse crônico, porque ele Entendi. vai colocando a pessoa num limite de ela não conseguir ter força para poder fazer o trabalho. Por exemplo, quem tem estresse crônico faz no ódio, por exemplo, faz na raiva, faz na força, mas faz. Quem tem a síndrome de Entendi. burnout não consegue encontrar força para continuar. Não consegue, sente tão, que fala, a síndrome do esgotamento profissional. Então, assim, ele se sente tão esgotado que ele não consegue mais ter força para poder cuidar, para poder fazer, para poder administrar aquela situação. E normalmente o estresse de burnout ele está ligado com pessoas que estão ligadas ao cuidado com o outro. Mas hoje algumas pesquisas estão avançando mais um pouco, mediante que alguns tipos de profissionais estão manifestando também. Mas a pesquisa inicial, ela trouxe o olhar para os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, que são aqueles profissionais que cuidam do outro, que estão sujeitos àquela condição insalubre, aqueles plantões, olhar aquele sofrimento, ver aquela angústia ali, aí ver a questão da projeção, do cuidado, e começa aquela troca, né? Então, acaba virando uma rotina, o cansaço físico também em si. Então, o profissional da saúde, ele acaba ficando esgotado realmente de força para querer dar continuidade naquilo. Entendi. E foi verificado também alguns
os últimos estudos agora, é que os professores também, porque os professores têm uma responsabilidade muito grande de cuidar dos alunos naquelas condições que a gente já sabe aqui no Brasil. Então, professores também estão manifestando essa síndrome de burnout também, estão chegando no limite do esgotamento. Agora, na pandemia, então, nem se fala. Nada como um especialista para diferenciar para a gente o que é o estresse e o que é a síndrome de burnout. Muito obrigada, Chato. O Flávio que está aqui com Tati, a gente. mas uma outra... O Flávio que está aqui com a gente. Oi, Flávio. Eu vou dar um spoiler aqui. O Flávio é o nosso convidado da maratona de quarta-feira. Olha, está aqui ao vivo. Tudo bem, Flávio? O Flávio está perguntando se um pode levar ao outro. Você falou que são coisas diferentes, né? O estresse ocupacional e a síndrome de burnout. Ele está perguntando se um pode levar ao outro. Eu acredito assim, o estresse ocupacional leva para a síndrome de burnout ou vice-versa? É esse o caminho? Sim. É isso. É como, por exemplo, se a gente passasse de um transtorno de ansiedade ali, né, de uma pessoa, por exemplo, que tem os sintomas fortes de ansiedade, ela evolui para um estresse, no caso, dependendo do agente estressor ali, passa por um nível do estresse patológico. Se ela não cuidar, se ela não conseguir desenvolver ferramentas para administrar esse estresse, para ela estar naquele estado de relaxamento novamente, ela evolui para a síndrome de burnout. Mas a característica da síndrome de burnout, ela é específica para esses profissionais que lidam com o outro. Eu ia até citar com você, por exemplo, profissionais de recursos humanos. Temos profissionais de recursos humanos que estão chegando a manifestar também essa síndrome. Porque, assim, tem empresas, né, que dão toda a ferramenta, dão todo o suporte para aquele profissional ali, para cuidar, para poder gerir a empresa ou as pessoas ali. Mas tem outras empresas que dão a responsabilidade de um alto grau de exigência ali de cuidar, e o profissional se sente naquela questão de cuidar, e a cobrança dos funcionários para cobrar também, e acaba entrando naquele conflito, e realmente acaba tendo esgotamento. A gente consegue também, por exemplo, para ver para gestores e líderes que têm um papel de responsabilidade nesse nível de cuidar, de desenvolver pessoas, mas não tem a ferramenta e tem um alto índice de cobrança, eles vão também chegando nesses níveis também, se não tiver intervenção, se não tiver prevenção, se também não tiver o cuidado também, né? Então, assim, seria nessa sequência, por exemplo, um transtorno de ansiedade ali mal elaborado, passando por um estresse ali, no caso ocupacional, se o agente estressor for no trabalho, e evoluindo para uma síndrome de burnout, que realmente chega para esse quadro realmente de esgotamento físico, e outras características também que o síndrome de burnout tem, que são outros sintomas, que acaba sendo um pouco similar. As características dos sintomas psicopatológicos, elas são similares, uma acaba sobrepondo a outra. O que vai diferir uma da outra é a composição dos sintomas, que é com a queixa, mas o contexto ali, que aí vai dar a configuração melhor para que tipo de síndrome ou transtorno que aquela pessoa esteja passando. Então, por isso que é necessário sempre fazer uma avaliação com o profissional. Oxirato, qual que é a responsabilidade da empresa e do próprio colaborador nesse contexto? Então, da empresa, né? A empresa fazer o papel dela básico, principalmente, por exemplo, garantir o que é previsto em lei. Então, assim, o profissional não precisa estar brigando, se desgastando por coisas que são previstas em lei. Então, às vezes, existe uma guerra aí de algumas empresas em proporcionar essa situação, mas a empresa cumprindo pelo menos o mínimo ali já vai dar uma condição de um agente estressor a menos. Mas, por exemplo, a empresa, junto com a segurança do trabalho, com a medicina ocupacional, recursos humanos, a administração de diretoria, ela tem uma responsabilidade em conjunto para poder mitigar ou eliminar esses agentes estressores. Existem políticas, por exemplo, as políticas de recursos humanos, por exemplo, são ferramentas que, vamos dizer, dão um suporte, que dão uma segurança ou conforto para o profissional estar ali naquele lugar. Se uma empresa não tem, por exemplo, uma política estruturada de carreira, de plano de cargo e salário, uma política de benefício,
onde o profissional não consiga vislumbrar ali um futuro naquele lugar ali, tudo passa a ser para ele agentes estressores, a cobrança do trabalho, a rotina do trabalho, a produção, as críticas. Então, ele fica num ambiente estressor por não ver possibilidades. E a empresa, ela propondo essas políticas, né, principalmente política de recursos humanos, que é uma ferramenta legal que ajuda e dá base da segurança profissional. E também tem a política também de qualidade de vida, que hoje Uhum. muitas empresas estão adotando para poder, Política de qualidade de vida. para poder proporcionar ao profissional ali uma qualidade de vida melhor dentro do trabalho e fora do trabalho também, porque ele acaba sendo um reflexo ali, né, Uhum. daquela situação. Então, quando a empresa mostra para aqueles profissionais que ela se importa, que ela cuida, que ela está ali participando, esse sentimento de pertencer, de segurança, de fazer parte daquele contexto ali, ajuda a diminuir possíveis situações ou fantasias que o profissional cria em relação à empresa, ao trabalho. Que aí, por exemplo, agora a gente vai passar para o profissional. Então, a Sim. empresa fazendo essa parte aí, fez a parte dela. Mas tem um profissional também, que mesmo toda empresa estruturada tendo essa condição, existe profissional ali estressado. Às vezes com problemas de percepção, problemas com experiências de vida mal resolvida, que ele acaba levando para a empresa e acaba gerando ou criando agente estressor onde não existe. Por exemplo, as relações interpessoais dentro da empresa, elas são um agente de estresse também. Então, se a pessoa está ali com um problema em casa, ou teve uma experiência de vida difícil, e ela construiu aquele conceito de ideia ali, de ser agressiva, de ser exigente, de querer aquilo que ela não pode, de querer aquilo que ela não tá, vamos dizer, preparada para ter, ela começa a criar expectativa, frustrações ali, que não vão ser saudáveis para a equipe, para a empresa e para ela mesma. Então, nesse caso do profissional, a gente sempre convoco meus pacientes, até na época que eu trabalhava nas empresas, chamar a pessoa para uma reflexão muito sincera para si mesmo. Por exemplo, às vezes as pessoas chegavam lá estressada, soltando os bichos, enlouquecida. Aí eu, como tinha um olhar de avaliar o contexto, aí eu sabia que a questão às vezes era a pessoa. Aí eu fazia ela Uhum. fazer uma reflexão do que ela estava colocando ali. Realmente, será que o que você está trazendo é uma terceirização da responsabilidade de uma frustração que você carrega, ou realmente é o fato a gente estressou? Então a Uhum. pessoa tem que realmente olhar para si mesmo, se olhar de fato, de forma sincera, e ver se o que ela quer está dentro das possibilidades dela, se ela tem capacidade, se ela tem treinamento, se ela tem habilidade para poder estar buscando aquilo que ela quer. Às vezes essa Sim. falta de percepção do que eu tenho, do que eu quero, esse distanciamento é muito grande e ela acaba fazendo mal para ela mesma. Então, o Uhum. profissional em si pode se amarrar nessa política, cuidado que a empresa proporciona, mas ele é a ferramenta principal para poder não deixar, se a gente estressou, tomar conta dele, tomar frente ao papel que ele tem que fazer sobre a vida dele. Fazer, por exemplo, atividade física é uma forma de desopilar, uma forma de descarregar. Eu vi, acho que o Marcelo que falou que faz atividade física para poder administrar o estresse, é uma ferramenta legal para fazer. Ter uma vida social com os amigos, manter bons relacionamentos, isso faz uma diferença de você compartilhar, para você não se sentir sozinho. Às vezes a sua queixa é uma queixa de um colega de uma outra empresa, que aí você começa a olhar a queixa do seu colega que você está sentindo, mas você vê que não é a empresa, vê que é ele, você acaba fazendo uma troca ali, acaba mexendo a sua percepção. Ó, a Então Kátia isso é Pineschi, legal. ó. Deixa eu te cortar um pouquinho. Oi, Kátia. Kátia disse que nadar é maravilhoso. A Kátia tá numa campanha para levar eu para nadar. Amiga, eu comecei a andar de bike agora. Vou te levar para andar de bike. Ó, Elaine Manuel entrou também. Oi, Elaine, tudo bem?
O Flávio falou aqui, até porque passamos a maior parte do nosso tempo acordado no trabalho. É verdade. Churato, você está recebendo muitas palminhas, excelente, ótimo. Muitas pessoas falando que sentem bastante os sintomas que você veio dizendo até o momento que você disse. A Adriane aqui, respeitar as diferenças e experiências é muito importante. Pessoal, eu quero só fazer uma calibração, que vocês estão gostando? Manda coraçãozinho pro Churato aqui. Vamos lá. Coraçãozinho pro Churato. E se você estiver gostando, maravilhoso, obrigada. Olha aí quantos corações o Churato merece. Tem o aviãozinho aí, caminha para os colegas, porque a gente vai entrar agora numa parte da nossa programação. Churato, a gente tem aí mais uns 10 ou 12 minutos. Eu não marquei exatamente a hora que a gente começou, acho que foi de 35, né? Chame o pessoal aqui, porque a gente vai começar a trazer algumas dicas, né? De como prevenir, de como o líder pode ajudar a equipe, se o estresse tem cura, como pedir ajuda. Então, se você conhece alguém que está precisando ouvir essas dicas, ainda dá tempo de entrar na live, manda o aviãozinho aí e chuva de coraçãozinhos para o Churato. Churato. O Boni tá na live aí também. Perfeito. José Bonifácio. José Bonifácio Boni. O Churato, o líder, ele pode ajudar o colaborador? Eu acho assim, tudo que a gente está falando do contexto, né, da responsabilidade compartilhada. A empresa tem o seu papel, o colaborador tem que olhar para si, tem que cuidar dele mesmo, e não só para o papel de trabalhador, né, de colaborador, mas como ser humano, né? A gente precisa estar sempre ali no slackline, onde que eu estou pendendo, onde eu preciso recuperar. É na alimentação, é na atividade física, é na vida social. A gente precisa estar em equilíbrio, físico, mental, o emocional. Então, é uma autorresponsabilidade para a gente como amor próprio. Eu, Tati, acredito. Porque se eu cuido de mim, eu não vou ser só um profissional sem estresse, eu vou ser um ser humano sem estresse. Faz sentido? Faz sentido. Ó, a galera da Iodozinho Massa. Oi, galera da Iodozinho Massa, tudo bem? Agora, vamos falar um pouquinho da responsabilidade do líder, né? O líder, a gente já falou que é uma pessoa que cuida, né? É um potencial aí para ter síndrome de burnout, por estar nesse papel de cuidador também. Mas ele pode... Como que ele pode ajudar a equipe, o colaborador? É observando, é conversando, é encaminhando? Qual que é o papel do líder nesse contexto de estresse? Na verdade, o líder ele tem um papel fundamental na gestão, não só da equipe também, né, mas na própria gestão de estresse que a empresa tem. Hoje a gente trabalha muito a questão da empatia. Então, a escuta, uma escuta, realmente você, às vezes o funcionário te traz uma queixa, e muitas vezes não sendo relevante ali para o líder, mas para aquela pessoa é relevante. Às vezes uma escuta, um acolhimento ali do que ele está trazendo ali, às vezes é um agente estressor que não foi notado por ninguém. Então, assim, trazer estar disposto a ouvir e a acolher faz toda a diferença. Às vezes a pessoa só quer, por exemplo, desabafar, fazer desopilar de uma situação ali que não foi legal ali, que naquele momento para ela era um agente estressor e chateou, sabe, de alerta ali. Quando o líder vai, acolhe, ouve, orienta, se não estando num nível alto de elevado de estresse, ele pode fazer uma intervenção para acalmar e fazer aquela pessoa fazer a homeostase dela, ela regular novamente para poder acalmar. Se tiver num nível de estresse mais elevado, provavelmente vai estar visível mais para todos, né? O que cabe ao líder é direcionar, pessoalmente direciona para o RH, não é direcionar para o RH, é direcionar para a medicina do trabalho. A medicina do trabalho que tem esse papel do cuidado, vai ter uma avaliação do psicólogo, no caso da empresa clínica, ou do próprio médico do trabalho, que vai identificar alguns sintomas. Se realmente estiver no nível 3, né, do estresse, vai direcionar para um tratamento ou acompanhamento psicológico,
ou psiquiátrico, é o medicamentoso. Mas, assim, Uhum. observar, porque uma pessoa que esteja com nível de estresse elevado, que não esteja legal no time, ela acaba interferindo em todo o processo. Então, não é gerar um preconceito ou fazer uma apartheid daquela pessoa estressada ali, mas é se preocupar por que ela está estressada. Se o agente estressor está dentro da empresa, ou seja, uma condição de material, uma condição de trabalho, uma condição até de ergonomia, você pode até eliminar um problema, colocar o funcionário que está estressado à parte. Mas vai ter outro que vai seguir a sequência se aquilo não for tratado, se não for olhado de uma forma com mais cuidado, entendeu? Então, o líder ele acaba sendo Uhum. das hierarquias ali bem mais próxima dos funcionários. E ser líder é uma missão, né? Porque para eu cumprir esse papel, eu também preciso estar bem e sem esse efeito, né, patológico aí do estresse. Eu falo que ser líder é ter intenção positiva de contribuir, ser líder é se importar e ser líder é cumprir uma missão. É, Uhum. Jurato, a gente está, acho que nos últimos 7 minutos, eu queria só dar um recadinho para o pessoal que está ao vivo e a gente já vai passar para as perguntas aí. Não saia da live, que o Jurato vai responder a seguinte pergunta. O estresse tem cura? É possível trabalhar na prevenção do estresse? Que dicas que você dá para quem tem vergonha de pedir ajuda? Isso tudo eu vou falar em 5 minutos, está quase acabando a live. Então, antes de acabar a live, eu queria dar um recadinho aqui para você, muito rápido. Eu faço consultoria de RH, atendo aqui, estou no escritório ainda, e muita gente me pede revisão de currículo, eu não consigo atender todo mundo. Então, eu estou montando um workshop, como montar um currículo poderoso. Eu estou compilando uma experiência de 20 anos em RH, eu fui recrutadora por mais de 12 anos, trabalhei em RH há 20 anos, então eu estou compilando isso num workshop que vai acontecer no dia 26 de outubro. Vão ser 3 horas de workshop. E quem quiser se inscrever, me manda um direct que eu passo o link. Na minha bio também tem um link. É só clicar lá, vai ser direcionado. Vai ser super acessível. Pode parcelar em até 12 vezes. Tá com mais de R$ 300 de desconto esse curso. Então, participe, vai ser uma honra ter você comigo na turma, tá bom? Eu não sei se eu vou dar esse curso de novo, então se você puder fazer essa turma vai ser maravilhoso. Afinal de contas, 2020 está acabando e um monte de gente está precisando de um currículo poderoso. Recado dado, Jurato, conta aí, é possível trabalhar na prevenção do estresse? O estresse tem cura? Tá travando, Tati. É só responder a pergunta da Raila aí. Nesse caso, é saúde em primeiro lugar. Então, qualquer pessoa que esteja com problemas psicológicos, emocionais, tem que ser afastada da função para não expor ela a um risco e não expor os colegas também. Então, teria que afastar, mas teria que ter avaliação médica. Sobre o estresse, o estresse não tem cura. O estresse natural do ser humano é uma reação de defesa da gente para poder lidar com agentes estressores. O que a gente propõe por o estresse é uma ajuda para obter o equilíbrio para voltar para o estado de relaxamento, trazer essa compreensão, essa percepção dele em relação a esse agente estressor para poder ele estabilizar. Então, esse ajustamento criativo que a Gestalt terapia propõe, é isso que a gente oferta para o paciente ali. Para ele ter um outro olhar, uma outra perspectiva. Ou eliminar o agente estressor, ou mitigar, ou trazer para si um sentimento de resiliência ou de adaptação melhor para poder lidar com aquela situação. Então, o estresse não tem cura, ele tem melhorias no processo de adaptação quando está em desequilíbrio. Uhum. Um outro que você falou, perguntou aí, Como pessoas que têm vergonha prevenir o de procurar. estresse, né? Como... Travou, Tati. Vamos respirar, travou.
Ah, quero calmar. Uhul, guitarra de terapia. Tá, você tá me Oi, ouvindo? tô te ouvindo. Você estava falando Então de eu vou como falar então. prevenir e uma vez diagnosticado, que caminho seguir. Isso. Sendo diagnosticada, a pessoa se ela tiver essa capacidade de desenvolver mecanismo que ela consiga fazer essa adaptação ou esse ajustamento por si só, buscando meios alternativos como esporte, atividade física, meditação, ou até acompanhamento psicológico, antes de chegar no medicamentoso, seria interessante. Agora, se ela percebe que não tem, se ela percebe que não tem se ela percebe que ela não tem essa capacidade de administrar isso sozinho, aí realmente ela tem que buscar uma ajuda profissional. Uhum. Aí a gente E não é busca dois caminhos. vergonha buscar ajuda, né? Ó, Tati, aí dois caminhos. Aí, dependendo do contexto ali que com psicólogo ou psicanalista para poder tratar essas questões, ou se é uma questão de propósito profissional, que aí no caso ele teria que procurar um coach ou a Tati para fazer uma mentoria para poder descobrir se realmente aquilo que ela faz atualmente, profissionalmente, é realizável para ela, porque talvez ver esse agente estressor. Agora, se a questão dela for existencial, psicológica, ela teria que tratar com psicólogo para poder descobrir como que ela está percebendo e como ela está se colocando nessa situação. Para aqueles coleguinhas que têm vergonha de travou. Já passou. Ó, então, acho que agora para finalizar, hein, Tati? Então, para aqueles coleguinhas ali que têm vergonha de buscar ajuda profissional por achar que é coisa de maluco, vocês estão perdendo a oportunidade de ter um autoconhecimento, de percepções ou perspectiva de vida que vocês não conseguem ver ou perceber. Então, o profissional de psicologia, ele está aí para poder fazer uma investigação junto com você e te ajudar a olhar para um outro viés, com outras possibilidades. Vamos ter que passar estragando. Então, para criar possibilidades. Então, o psicólogo ele te ajuda a fazer essa investigação para te ajudar a criar possibilidades e te ajudar a criar ferramentas de percepção para você encarar a vida, o problema ou o seu projeto de vida de uma forma diferente do que aquilo que você já está acostumado ou limitado. Necessidade de mais prazer, de mais clareza e até de mais qualidade e produtividade no trabalho. Como disse o Flávio, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, então eu preciso estar bem e também trabalhar bem, porque quando eu volto para casa tem um monte de gente me esperando, né? Tem marido, tem esposa, tem amigo, tem cachorro, tem filho, tem pai, tem mãe, tem um mundo aqui fora. Então a gente precisa estar bem. Somos um ser integrado que exercemos vários papéis na nossa vida e a gente precisa cuidar da gente. E aí eu super indico, se você está precisando, ou se você conhece alguém que está precisando, Churato Maciel. Fui visitar a clínica dele outro dia, tá linda, super acolhedora, aconchegante, sigilo absoluto. O Churato é um profissional super ético, se especializa, estuda. Então, se você está precisando, faça isso. É um ato de amor. E se você conhece alguém que está precisando, bate um papo com ele. A gente vai deixar essa live gravada. Pede para ele assistir a live. Quem sabe se identifica com sintomas, né, Churato? E busca aí uma ajuda, não é? Sim. Pessoal, ainda
ainda não entrou aqui o cronômetro dos 2 minutos, então acho que a gente tem um tempinho ainda. Eu vou pegar uma pergunta aqui, o Churato. Acho que a maioria das perguntas que vieram no Instagram você já respondeu, mas tem uma que falou assim sobre o salário emocional. Você já ouviu falar disso? Já, a gente tinha até postado no blog lá também. Já, acho que eu vou colocar no Instagram, tá na lista para colocar no Instagram, já tá na página da clínica. Mas devo colocar no LinkedIn. Né? Ele faz parte Churato, daquelas políticas. Tá vendo, Tati? Sim? Então, o salário emocional ele faz parte do conjunto de políticas que não envolve questões financeiras para a empresa, não tem um gasto financeiro e remunerado, né, para a empresa. É um investimento que não está ligado com os valores ligados ao contra-cheque, mas está ligado aos valores de importância que a empresa dá para aquele profissional. Onde, por exemplo, um projeto de qualidade de vida da empresa, ele é um salário emocional ali, porque o funcionário às vezes vai ali porque sabe que vale a pena, é confortável estar naquela empresa ali, por uma política de plano de cargos e salários. Então, assim, não envolve salário, mas assim, pelo fato de saber que existe uma política ali, o funcionário se sente confortável por saber que existem políticas que vão reger a vida dele dentro daquela empresa. Por exemplo, uma empresa que proporciona momentos de lazer, ou um espaço de lazer ali, demonstra esse cuidado, é um salário emocional também pro profissional ali. Porque ele se sente importante. Então, assim, um pacote de benefícios que não envolva, por exemplo, remuneração, isso tudo impacta diretamente para aquele profissional ali se sentir pertencer àquela empresa, não só pelo valor do contra-cheque, mas pelo grau de importância que ele se sente daquele pertencimento ali. Então não é, por exemplo, às vezes um restaurante, uma comida de qualidade boa, faz parte do salário emocional do funcionário ali, porque ele se Tem sente coisas que não cuidar. tem preço, né, Churato? Sim. Então, assim, Coisas que não tem preço. às vezes, por exemplo, um vestiário confortável para poder trocar de roupa, um investimento em ambientes que vão proporcionar um bem-estar para o funcionário ali, é um salário emocional ali que faz o funcionário querer fazer parte daquilo. Então, assim, o salário dele vai continuar, mas há outros pontos ali que vão compor essa motivação, que vão compor esse cuidado ali, vai integrar essa vontade do pertencer ali. Churato, temos 30 segundos. Queria agradecer imensamente. Foi uma aula. Amei te ouvir. Vontade de ficar aqui com você mais outras 3 horas. Vou fazer parte 2, parte 3, parte 4. Gratidão. Um beijo, sucesso. E eu vou colocar lá a gravação no Instagram. Depois você vai lá e coloca nos comentários o telefone de contato da clínica e o seu arroba para o pessoal te seguir. Tá bom. Coraçãozinho e beijos pro Churato. Gente, gratidão pela presença. Beijo, Tati. Muito obrigado. Até amanhã. Amanhã tem live. Daqui a pouquinho eu vou postar quem é. Tchau, tchau.